Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Policiais rodoviários interceptaram um arsenal em uma estrada do Paraná. As armas seriam entregues a criminosos de São Paulo. 2 homens foram presos. O armamento era transportado em um automóvel com placas de São Paulo, conduzido por um homem de 27 anos, morador da capital paulista. Ele foi abordado na PR-323 em Cianorte, noroeste do Paraná. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista apresentou nervosismo excessivo durante a abordagem. A polícia informou que, possivelmente, o veículo já teria sido utilizado para transporte de outros ilícitos. Foram apreendidos 20 fuzis 556, 100 munições do mesmo calibre e 24 carregadores. Ainda de acordo com a PM, cada fuzil é vendido por até R$20 mil entre os criminosos. No momento que os policiais estavam em conversa com ele, chegou uma mensagem no celular, o qual foi possível verificar ali, sem destravar o celular, que alguém teria avisado eles que não era para ele passar naquele momento, naquele ponto específico, porque estava tendo uma operação policial. Aí os policiais fizeram uma revista momentânea ali no veículo, não identificaram nada de ilícito e com o apoio do cachorro foi possível localizar o fundo falso no porta-mala do veículo dos fuzis, dos 20 fuzis ali de calibre 556. Horas depois, um homem de 36 anos também foi preso em Arapongas, no norte do estado. Ele seria o batedor e trafegava pela rodovia para informar o comparsa sobre a presença policial. Após as prisões, os suspeitos relataram que as armas foram adquiridas em Guaíra, no Paraná, e seriam entregues para facções criminosas em São Paulo. O Departamento Penitenciário Nacional informou que o traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, foi encontrado morto esta tarde na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A família já foi avisada pelo Serviço Social da unidade e a Polícia Federal vai investigar a causa da morte. Apontado como um dos líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, Elias Maluco tinha 54 anos. Ele foi preso em 2002, acusado pelo assassinato brutal do jornalista Tim Lopes, que fazia uma reportagem investigativa sobre o abuso de menores num baile funk na comunidade Vila Cruzeiro. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 tonelada de maconha na rodovia Fernão Dias, próximo à divisa de Minas Gerais com São Paulo. Um casal foi preso. A droga estava escondida em uma carga falsa de mudança no meio da geladeira, fogão e outros objetos que eram transportados em um caminhão-baú com placa do Paraná. O material apreendido, avaliado em R$5 milhões, foi encaminhado para a Polícia Federal junto com a dupla presa. Em Uberaba, no interior de Minas Gerais, uma criança de 5 anos morreu depois de ficar presa num apartamento durante um incêndio. Foram 40 minutos de tentativas para reanimar a criança que teve uma parada cardiorrespiratória depois de inalar muita fumaça. Os socorristas dos bombeiros e do SAMU se revezaram durante as manobras até que conseguiram salvar a vida da menina, que foi levada para o Hospital das Clínicas da cidade. De acordo com a ocorrência, os irmãos de 8 e 5 anos estavam brincando quando a mãe percebeu que o filho mais velho tinha ateado fogo no sofá da sala. Assustada, a filha menor correu para dentro do apartamento, que foi completamente atingido pelas chamas. Os bombeiros encontraram a criança escondida debaixo de uma cama já desacordada. Que história horrível. Foi encontrado o corpo de uma jovem de 18 anos que estava desaparecida desde domingo no Ceará. Ela caiu de uma moto aquática em uma represa. O corpo foi encontrado hoje, no início da manhã, quando os bombeiros retomaram as buscas no açude Araras, em Varjota, interior do Ceará. A jovem foi localizada a 15 metros de profundidade. Clarice Maia Rodrigues tinha 18 anos e estava com uma amiga em uma moto aquática quando caíram na água no último domingo. A amiga foi resgatada com vida e passa bem. Ela informou que Clarice não sabia nadar e que elas estavam sem colete salva-vidas. A polícia investiga o acidente. A Justiça do Rio de Janeiro tornou Eduardo Fauzi réu por tentativa de homicídio. Ele é acusado de arremessar coquetéis Molotov em dezembro do ano passado contra o prédio da produtora Porta dos Fundos, na zona sul do Rio. De acordo com o Ministério Público, Fauzi
Fauzi assumiu o risco de matar o vigilante do local que estava na portaria do edifício. De acordo com a decisão, o crime foi praticado por motivo fútil, porque o acusado discordava da produção artística do Porta dos Fundos. Fauzi também teve a prisão preventiva decretada. Como ele está na Rússia, a justiça pediu sua extradição. Os outros participantes do ataque ainda não foram identificados. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. Uma semana após a abertura das agências do INSS, as perícias estão sendo retomadas de forma gradativa em todo o país. Hoje, 351 médicos voltaram ao trabalho e realizaram mais de 3.000 atendimentos. No Rio de Janeiro, quem agendou a perícia na agência da Praça da Bandeira, na Zona Norte, não teve problemas. Peguei a senha e já entrei, já fui atendida. Wagner tem uma lesão no joelho e também agendou perícia para hoje. E a higienização na unidade estava completa, seguindo todos os protocolos de segurança. Está higienizando desde o início até o final. Quando a gente sai, a pessoa higieniza a cadeira, tá tudo legal. Já nesta agência, apta para funcionamento, também na Zona Norte, a perícia está suspensa. Segundo representantes do INSS, os profissionais da unidade estão no grupo de risco da Covid-19 e foram afastados. A gente paga INSS um tempão, estou com 60 anos, já para me aposentar, a gente quer um atendimento, não consegue, é de tristeza. Nesta terça-feira, 87 agências pelo Brasil foram consideradas aptas para o retorno das atividades. No Rio de Janeiro, 5 unidades reabriram, 3 delas na capital. Já parte dos 3.500 peritos que o INSS possui retornam ao trabalho presencial. O restante continua em atendimento remoto. Em Belo Horizonte, o INSS informou que nesse primeiro momento a reabertura será gradual. São 59 agências em funcionamento exclusivo para serviços agendados. 22 estão aptas para perícia médica. Já na cidade de São Paulo, as perícias foram realizadas parcialmente. Na agência da Vila Mariana, na zona sul da capital paulista, somente 5 dos 14 peritos da unidade retornaram ao trabalho. Eu dei sorte de conseguir agendar, mas tem gente que não está conseguindo. O país tem cerca de 1,5 milhão de processos na fila do INSS. Mais de 790 mil aguardam por perícia médica. Hoje, o Diário Oficial da União publicou uma autorização para a remarcação pelo telefone 135 de perícias agendadas e não realizadas. A remarcação será permitida nos casos de não comparecimento do usuário na data marcada ou nos quais não foi possível a realização do atendimento. Um temporal provocou transtornos e deixou o Rio de Janeiro em estágio de atenção. Ruas ficaram alagadas e árvores interditaram vias. Em 24 horas, choveu esperado para todo o mês. A chuva forte alagou ruas e provocou transtornos em diversos bairros da cidade. Em Vargem Grande, na Zona Oeste, um homem usou um caiaque. Na Barra da Tijuca, o terminal do BRT, sistema de ônibus articulados, ficou inundado. Em São Conrado, na Zona Sul, a queda de uma árvore provocou a interdição da Estrada das Canoas. Cara, São Conrado fechado, hein? Não tem, tá fechado, acabou, não passa ninguém. Poste, fio, tudo caído aí no meio da rua. Na Tijuca, zona norte da capital, os alagamentos provocaram um impacto no trânsito. Muitos motoristas enfrentaram um alagamento. Diversas ruas da região ficaram debaixo de água. Na comunidade da Rocinha, a água desceu com força pela escadaria. A Defesa Civil acionou 28 sirenes em 13 comunidades do Rio de Janeiro para alertar os moradores do alto risco de deslizamento.
Segundo a Prefeitura, em 24 horas, choveu no Rio de Janeiro mais do que o esperado para todo o mês de setembro. Por causa da intensidade da chuva, a cidade entrou em estágio de atenção, o terceiro em uma escala de 5. O estágio de atenção significa uma ou mais ocorrências que impactam a cidade e afetam a rotina de parte dos moradores. Desde as 9 horas da noite de ontem, a Defesa Civil Municipal recebeu mais de 50 chamados por ameaça ao desabamento de estrutura, ameaça de deslizamentos, de rolamento de pedras e por queda de muros. E como é que será que fica o tempo amanhã em todo o país? A previsão é com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. As últimas horas de inverno foram congelantes lá no sul do Brasil. Na Serra Catarinense tivemos temperaturas negativas, em Bom Jardim da Serra, 6,6 graus negativos. Teve geada, essa camisa que a gente vê aí, olha só, ficou ao relento e amanheceu completamente congelada. E essa mistura de geada, de gelo, de baixas temperaturas e flores para anunciar a chegada da primavera, essa mistura acabou rendendo essas imagens bem bonitas lá de São Joaquim. Bom, amanhã já não tem mais previsão de geada no sul do Brasil, o sol aparece com força, as temperaturas começam a subir um pouco mais. Madrugada em Porto Alegre ainda mais fria, mínima de 11 graus e à tarde chega aos 25 graus. O destaque agora, gente, é para o sudeste do Brasil, onde permanece o alerta para muita chuva, chuva bastante volumosa entre São Paulo e principalmente entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. A quarta-feira, portanto, ainda vai ser de tempo chuvoso e frio também na capital paulista, mínima de 14 graus, não passa dos 18. Em Vitória, atenção para o temporal, muita chuva por lá, máxima de 24 graus. Em Belo Horizonte, pancadas de chuva no decorrer do dia e a máxima também é de 24 graus. A situação é preocupante lá no Rio de Janeiro, onde já choveu muito, essa chuva causou transtornos. A chuva continua pelo menos até quinta-feira e pode causar novos danos na capital fluminense, viu? Fica aí o alerta, máxima de 25 graus por lá. Além da chuva, tem alerta para ressaca, mar muito agitado em todo o litoral aqui do Rio de Janeiro até o litoral do sul do Brasil. As ondas podem chegar a 3 metros de altura. Bom, amanhã nada de chuva, tempo firme, seco com sol o dia todo entre o sul do Brasil, interior de São Paulo, áreas do Mato Grosso do Sul, norte de Minas, pegando todo o Nordeste, Pará, aqui e também Tocantins. As pancadas de chuva de final de tarde continuam aqui entre o norte e centro-oeste do país. O dia vai ser de tempo firme, bastante sol lá em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, com máxima de 28 graus. Nada de chuva, tempo seco também em São Luís, onde faz 32 graus. Bom, e já estamos na primavera. A primavera deste ano está sob a influência do Laninha, que é um fenômeno aí de resfriamento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. Por isso, esse ano, a primavera vai ser de tempo muito seco ainda no sul do Brasil e também no Nordeste. Agora, nas outras regiões, as chuvas vão retornando aí aos poucos. E claro, como é uma estação de transição, é normal a gente ter aí alguns dias com cara de inverno, outros com cara de verão. Mas claro, a gente vai te atualizando aqui no Rede TV News. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, Gabi. O governo de Pernambuco liberou a volta às aulas presenciais. Os estudantes devem retornar às escolas em outubro, mas, por enquanto, só os alunos do ensino médio. A retomada das aulas presenciais será no dia 6 de outubro para os estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e particulares de todo o estado de Pernambuco. No dia 13 de outubro, estão autorizadas as aulas para os estudantes do segundo ano do ensino médio. E no dia 20 de outubro, para os estudantes do primeiro ano do ensino médio. Ainda não há data para a retomada do ensino fundamental e da educação infantil. O secretário estadual de Educação, Fred Amâncio, informou que as escolas precisam seguir o protocolo estabelecido pelo governo do estado e que equipamentos de proteção serão distribuídos entre a comunidade escolar. Nós estamos entregando para os nossos professores e outros profissionais que trabalham no atendimento dos estudantes nas escolas mais de 30 mil face shields, que são essas proteções de acrílico que serão utilizadas, e também a entrega de máscaras para todos os nossos estudantes. Então, todos os nossos mais de 560 mil estudantes da rede pública estadual estão recebendo máscaras que serão entregues pelo governo do estado e, além disso, os nossos profissionais também vão receber por parte do governo do estado máscaras para ser usadas no dia a dia das nossas escolas. A volta será opcional e cabe aos pais ou responsáveis a decisão sobre frequentar ou não
às aulas presenciais. O ensino remoto deve continuar a ser oferecido. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. A Prefeitura de São Paulo vai fazer um inquérito sorológico em professores e servidores da educação municipal. O objetivo é descobrir quantas pessoas já tiveram contato com o novo coronavírus. Depois da testagem em massa de crianças e adolescentes matriculadas na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, chegou a vez da Prefeitura testar professores e servidores da educação. Nós estamos definindo agora qual é o tamanho da amostra, para poder, da mesma forma que a gente fez o inquérito na população, o inquérito das crianças, fazer dos professores e servidores da área da educação do município, para poder verificar qual é a porcentagem de imunizados que nós temos. O exame sorológico avalia a presença de anticorpos no nosso organismo e ajuda a identificar se a pessoa já teve contato com o vírus ou se ele ainda está ativo. Segundo o prefeito, o número de servidores que serão testados ainda será definido pelas secretarias de Saúde e Educação. Os testes serão realizados já na próxima semana e os resultados devem ser divulgados no início de outubro, já que servirão de base para que a Prefeitura defina se permitirá o retorno ou não das aulas presenciais na capital. Na semana passada, Bruno Covas autorizou a reabertura das escolas a partir do dia 7 de outubro, mas apenas para atividades de reforço. A retomada das aulas regulares só deve ser definida em novembro. É mais um dado que a Prefeitura terá à sua disposição, não apenas para definir a questão do volta às aulas, mas para definir a adaptação e de que forma isso vai ser feito na rede pública municipal. Porque com os dados nós teremos em relação aos professores da rede pública municipal. Então, também posso ter garantia, verificar se há necessidade de contratação emergencial, não há necessidade de contratação emergencial. Mesmo com a testagem de professores e servidores municipais, o Sindicato dos Profissionais de Educação do Ensino Municipal de São Paulo é contra o retorno das aulas presenciais este ano. O retorno agora será catastrófico e surgirá uma nova onda, como já está acontecendo na Europa, um repique de novos casos do coronavírus e, portanto, ampliação da pandemia na cidade de São Paulo. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que flexibiliza o Código de Trânsito Brasileiro. O texto aumenta a validade da habilitação para algumas faixas etárias e mantém a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos. O projeto de lei já tinha passado pela Câmara, mas teve que ser novamente votado pelos deputados por causa das mudanças feitas pelo Senado. Algumas delas não foram acatadas nessa segunda votação e ficaram fora do texto, como a possibilidade do documento de habilitação não ser impresso. No entanto, outros trechos foram aprovados, entre eles a proibição de substituir a pena de prisão por pagamento de multa ou prestação de serviços para motoristas bêbados que causarem a morte de alguém ou lesão corporal grave. É uma alteração na estrutura do sistema punitivo para crime de trânsito em busca de interromper a sensação de impunidade nesses crimes, quando envolverem o consumo de álcool ou substâncias entorpecentes. Esperamos que a mudança possa, de fato, representar um avanço no sentido de punir aqueles que insistem nessa postura. A validade da carteira de habilitação, que hoje é de 5 anos, também foi alterada. Haverá um escalonamento. Para os motoristas de até 50 anos, a habilitação será válida por 10 anos. Para quem tem entre 50 e 70 anos, a validade é de 5 anos. E para quem tem mais de 70, a renovação deverá ser feita a cada 3 anos. A contagem de pontos para a suspensão de habilitação também foi escalonada. Atualmente, o limite é de 20 pontos. Já o projeto prevê que o motorista terá o direito de dirigir suspenso caso tenha acumulado 20 pontos com 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos quando tiver apenas uma infração gravíssima e 40 pontos quando não houver infração gravíssima. Para os motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações.
O projeto de lei foi enviado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro e o governo cobrava que ele fosse votado, porque é uma promessa de campanha. No entanto, os parlamentares fizeram várias alterações no texto original e diminuíram o afrouxamento nas leis de trânsito que era previsto inicialmente. Um desses casos é o da obrigatoriedade da cadeirinha. O presidente Jair Bolsonaro queria retirar a multa para esse tipo de infração. O Congresso não concordou e não só manteve a multa, como determinou que o uso do equipamento deve ser compatível com o peso e altura da criança. O acendimento do farol durante o dia passa a ser exigido apenas em rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano. Com o encerramento da tramitação no Congresso, o projeto de lei segue para a sanção do presidente Bolsonaro, que pode vetar as alterações no texto feitas pelos parlamentares. As novas regras só começarão a valer após a sanção. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na Assembleia Geral da ONU, que pela primeira vez na história ocorreu de forma virtual. Mantendo a tradição, o presidente brasileiro foi o primeiro chefe de Estado a falar. Em um vídeo gravado de cerca de 15 minutos, Bolsonaro defendeu a política ambiental do país. Segundo Jair Bolsonaro, o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O presidente ressaltou também a importância do agronegócio brasileiro e das ações tomadas pelo Brasil no combate à Covid-19. Em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Agronegócio. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Política ambiental. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Venezuela. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Relações internacionais. Cremos que o momento é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. O Brasil saúda também
o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. Após o discurso de Jair Bolsonaro na ONU, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o posicionamento do chefe de Estado brasileiro. Mourão afirmou que Bolsonaro foi claro e didático. O presidente abordou todos os pontos aí que são pontos mais polêmicos do momento que nós estamos vivendo aí nas relações internacionais e na situação interna do nosso país, de forma bem clara, bem até didática, seguindo ali a toada dos demais discursos aí que estão sendo colocados. Existe uma campanha de desinformação, existe isso aí, eu já comentei aqui com vocês, né? E compete a nós nos contrapormos, né? Agora eu sempre deixo claro que a contraposição ela tem que se dar por duas vertentes, né? Uma vertente é de uma informação qualificada e a segunda vertente é de impedir que ilegalidades ocorram para não dar margem a esse tipo de pressão. Agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 3.945.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 507.000 permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 138.000 mortes provocadas pelo vírus. Denúncias anônimas levaram agentes da Polícia Ambiental a uma área particular totalmente desmatada em Jaguariúna, no interior de São Paulo. 4 funcionários estavam trabalhando e foram orientados a comparecer à delegacia para prestar depoimento. O representante dos donos do terreno, de 26.000 metros quadrados, disse que existe autorização para exploração da piscicultura, mas, segundo a Polícia Ambiental, no local era realizada a extração ilegal de minérios, areia e argila. Os fiscais interditaram a área e os proprietários devem ser multados. A deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, foi ouvida pela Corregedoria da Câmara no processo que apura se ela cometeu quebra de decoro parlamentar. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A pedido da defesa, a deputada Flor de Lis foi ouvida no apartamento funcional ocupado por ela em Brasília. Durante cerca de 2 horas, o corregedor da Câmara dos Deputados, Paulo Benson, do PTB da Bahia, fez 10 perguntas à parlamentar. Em cima de todo o processo que ela tem apresentado como defesa. Então ela respondeu as 10 perguntas de forma bem tranquila, na presença do seu advogado. Agora, a Corregedoria tem 45 dias para emitir um parecer sobre a continuidade ou não do processo por quebra de decoro parlamentar, que pode levar à cassação da deputada Flor de Lis. A tendência é que o documento seja entregue antes do prazo limite. Flor de Lis é acusada de ter mandado matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. A defesa da deputada argumenta que a acusação não tem relação com o mandato. Além disso, reafirma que Flor de Lis é inocente. Não há nenhuma prova robusta ou sequer indícios que não seja refutado, esclarecido no momento oportuno, que será o momento do processo penal. A Corregedoria, ao final dos 45 dias, irá perceber que no rol taxativo da quebra do decoro parlamentar, a deputada não se inclui. Os sindicatos que representam os funcionários dos Correios decidiram acatar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e determinaram o fim da greve dos Correios a partir das 10 horas da noite de hoje. Ontem, o tribunal que concedeu reajuste aos funcionários. Os Correios afirmam que pretendem utilizar a compensação das horas não trabalhadas para ampliar a capacidade operacional do plano de continuidade do negócio e normalizar o mais rápido possível o fluxo de entregas de cartas e encomendas em todo o país. Um casal de Santo André, no ABC Paulista, está fazendo uma vaquinha pela internet para pagar o tratamento da filha. A bebê é portadora de amiotrofia muscular espinhal. A terapia custa, em média, 14 milhões de reais. Alice não tem força nas pernas. Aos 2 anos, não consegue nem sentar sozinha. Ela foi diagnosticada com AME há 6 meses.
Eu tenho medo dela perder os movimentos, eu tenho medo dela não acordar a algum momento, eu tenho medo da doença, que é cruel e devastadora, né? A atrofia muscular espinhal é uma doença genética que degenera as células do sistema nervoso. Ela interfere na produção da proteína essencial para a sobrevivência de neurônios motores, responsáveis pelos gestos vitais do corpo, como respirar, engolir e se mover. A Alice faz tratamento com Spinraza, um medicamento injetável que é aplicado na coluna a cada 4 meses. A bebê é sedada e entubada para tomar a medicação. Toda vez que ela toma essa medicação, é um aperto no peito, né? Porque eu não sei como minha filha vai reagir às complicações, porque é um procedimento difícil. Há um tratamento que poderia ser a solução para a Alice. Apenas uma aplicação de Zolgensma. Só que é um dos medicamentos mais caros do mundo, em torno de 14 milhões de reais. E teria que ser importado da Europa. A esperança dos pais é conseguir essa quantia por meio de uma vaquinha online. É muito dinheiro. Vocês acham que vão conseguir juntar esse montante? Eu creio em Deus que sim. Se todo mundo ajudar com um pouco, a gente vai conseguir sim. Porque a esperança da vida da Alice é essa medicação. Porque a cada dia que passa, ela vai tendo mais perdas. Essa doença é cruel e fatal. O medicamento é injetado na veia e pode estabilizar a doença. Que é a terapia gênica, em que a gente realizaria então a correção genética, a inclusão do gene que é ausente no paciente que tem atrofia muscular espinhal. Então, é uma paciente que está numa boa condição clínica. Além do alto custo, tem outro agravante: o tempo. O medicamento só pode ser aplicado em crianças com até 21 quilos. É uma corrida contra o tempo, porque hoje ela está com 10 kg, 450. Só que ela é uma criança, a qualquer momento esse peso pode aumentar. Então, todo dia pra gente é um dia de aflição pra gente. Alice é alegre e carinhosa. Mesmo com as limitações, é uma criança ativa. Mas a doença tira o sono dos pais. Nas redes sociais, na campanha Todos pela Alice, os pais prestam conta do dinheiro arrecadado. Por enquanto, conseguiram R$29 mil, bem longe da meta. Mas se depender da fé e do amor desses pais, um dia a Alice vai caminhar com as próprias pernas. A gente tem muita fé em Deus que a gente vai conseguir. Só que, como é uma doença autodegenerativa, qualquer dia para minha menina é muito importante. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. Por hoje é só. Obrigado pela companhia. Boa noite para você. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.